Boa noite, hoje é dia 20 de maio, vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Oséias 11, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do o livro de Oséias. Autor e época da escrita, Oséias significa salvar, salvação. É o primeiro dos chamados profetas menores. Esses 12 profetas são incluídos em um único livro na Bíblia hebraica e são conhecidos como os 12. Exceto pelo nome de seu pai, Beri, nós não sabemos nada sobre o passado desse profeta. Os reinados do rei Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias de Judá e Jeroboão II de Israel duraram cerca de 793 a 697 a.C., que representa cerca de 100 anos. Dessa forma, os cientistas especulam que Oséias tenha servido entre 25 e 70 anos. Oséias operava a partir do Reino do Norte com as 10 tribos, mas as suas mensagens também dizem respeito particularmente ao Reino do Sul de Judá. Como temos a conclusão de que o serviço de Oséias chegou ao fim com o extermínio do Reino do Norte 722/721, fato que ele mesmo havia predito, este tempo de serviço provavelmente durou entre 30 e 50 anos. Assim, Oséias deve ter sido um conterrâneo de Isaías, Miqueias e Amós. Segundo o comando de Jeová, Oséias casou com Gomer, filha de Dibaim, uma prostituta. Gomer concebeu 2 filhos chamados Jerisreel e Loami, e uma filha chamada Lohuame. Não sabemos mais nada da vida e morte de Oséias. Propósito da escrita: o tempo de serviço de Oséias é descrito em 2 Reis, do capítulo 14, versículo 23 ao 29, e nos capítulos 15, 16, 17, 18 e 19. Sob Jeroboão II, houve uma melhoria externa no reino de Israel, mas a apostasia e a idolatria levou o povo irresistivelmente ao juízo. Em adição a isso, os reis da Síria atacavam Israel continuamente. Através das amargas experiências com Gomer, sua esposa infiel, Oséias teve, por vontade de Jeová, que passar simbolicamente o que o povo de Israel fez a Deus com sua idolatria. A apostasia de Israel era a sua prostituição espiritual. Os nomes de filhos de Oséias expressam o juízo sobre Jerisreel, a cidade do rei Jeú, e a rejeição do povo, Lohuame, que significa que não obteve misericórdia, e Loami, que não é o meu povo. Ainda assim, o fim das passagens dos capítulos 1, 2 e 3 anunciam a misericórdia de Jeová para o povo dividido de Deus. A mensagem de Oséias pode ser resumida por essas palavras: Jeová ama seu povo, apesar de sua apostasia. A segunda parte do livro contém longas lamentações de Oséias. Através delas, Oséias expressa sua angústia profunda em relação às condições de Israel. Ao mesmo tempo, ele apresenta os caminhos futuros de Deus com o seu povo. O capítulo 14 se fecha com um chamado ao arrependimento real. Isto é, contudo, só acontecerá no final dos tempos. Peculiaridades: o casamento de Oséias com uma prostituta. Grande parte dos expositores do passado e do presente têm dificuldades com as ideias de que Deus Santo teria dado uma ordem para um servo casar com uma mulher que vivia em pecado. Muitos judeus consideram esse relato não um fato, mas uma representação simbólica. Muitos cientistas modernos concordam com essa opinião. Outros querem ver uma revelação de Jeová a Oséias naquela atitude de Israel como com o seu Deus, e expressa uma parábola somente. Mas não é necessário interpretar o texto dessa forma. Outra possibilidade seria que a palavra prostituta ou mulher de prostituições indica uma previsão do que Gomer faria após o casamento. Por outro lado, a forma que essa informação é colocada também pode significar que Gomer já tinha uma vida imoral antes de se casar. Isso seria bem compreensível dado o declínio que o povo vivia na época.
Outro exemplo, no Antigo Testamento, da relação de um israelita com uma prostituta. Salmão gerou Boaz de Raabe, a prostituta. Referência de Oséias no Novo Testamento. O Senhor Jesus se refere a Oséias 3 vezes no Evangelho. Em Mateus. Não vou ler. Nos Evangelhos, o apóstolo Paulo se refere a Oséias 2 vezes. O apóstolo Pedro menciona Oséias uma vez. E, além disso, o evangelista Mateus, em seu livro, relaciona Oséias 11, versículo 1, a Cristo. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 11, a misericórdia de Deus. Se você entregar sua alma a qualquer coisa terrena, seja a riqueza ou as honras, ou os prazeres desse mundo, você pode muito bem caçar a miragem do deserto ou tentar coletar as brumas da manhã, ou para acumular para você as nuvens do céu, pois todas essas coisas estão passando. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Oséias. Sobre o livro de Oséias tem o filme chamado Pousando no Amor, não é? Tem o filme Amor de Redenção, que é um filme que é baseado na história de Oséias, não é literalmente a história de Oséias. E também tem, acho que a próxima novela bíblica da Record vai adaptar o livro de Oséias. Aí literalmente vai ser a história do profeta mesmo, que a gente leu a introdução do livro. Então fica essas duas indicações. A novela da Record acho que começa ainda esse ano, e se eu não me engano vai passar também no Disney Plus, assim como Paulo, assim como Jó, e quem vai interpretar o Zé, se eu não me engano, é o mesmo ator que fez Paulo. Então vamos lá, ler o nosso devocional da noite. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Oséias, capítulo 11, versículo 4. Nosso Pai Celeste frequentemente nos atrai com cordas de amor. Quão atrasados estamos para correr em sua direção. Quão lentamente respondemos aos seus impulsos gentis. Eles nos atraem para exercitar uma fé mais simples nele, mas ainda não alcançamos a confiança de Abraão, não deixamos preocupações mundanas com Deus, pois, como Marta, nós sobrecarregamos com o serviço demais. Nossa pequena fé faz a alma definhar. Não abrimos bem a nossa boca, embora Deus tenha prometido enchê-la. Esta noite ele nos atraiu para confiar nele. Não escutamos dizer: Venha, meu filho, confie em mim. O véu está rasgado. Entre em minha presença e se aproxime com coragem do trono de minha graça. Eu mereço sua total confiança. Lance suas preocupações sobre mim. Retire a poeira de suas preocupações e coloque suas belas vestimentas de alegria. Mas ai de nós, embora chamados com melodias de amor ao chamado exercício de sua consoladora graça, não atendemos seu chamado. Em outro momento, ele nos atraiu a uma comunhão mais íntima. Estivéssemos sentados na soleira da casa de Deus, e ele nos convida a entrar na sala de banquetes e cear com ele, mas declinamos da honra. Há ditos secretos que ainda não foram abertos. Jesus nos convida a adentrar neles como nos recuamos. Culpa de nosso frio coração. Não passamos de pobres simpatizantes de nosso doce Senhor Jesus, não aptos para sermos seus servos, muito menos sua noiva, e mesmo assim ele nos exalta a ossos de seu osso e carne de sua carne, unidos a ele por meio de uma gloriosa aliança de casamento. Isto é amor, mas é amor que não aceita recusa. Se não obedecermos às meigas atrações de seu amor, ele enviará aflições para nos conduzam a maior intimidade com ele. Ter-nos mais próximo é o seu desejo. Que filhos tolos somos nós para recusar esse laço de amor e assim trazer para nossos lombos aquele chicote de pequenas cordas que Jesus sabe como usar. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã
nós temos o Devocional do Dia, que eu vou fazer lá no Instagram no período da noite. Então, provavelmente vai ser por volta das 8, 8h30, mesmo horário aqui, só que lá no Instagram. Então, tenha um bom resto de quarta-feira, um bom resto de semana e até o